Olá, amigos. Aqui Francisco Pontes, respondendo a um amigo que perguntou: Pontes, como é que você tem boas referências de números de empresas de logística do mercado para que você consiga fazer uma boa análise desse mercado com relação aos seus resultados, né? E aí eu vou responder aqui utilizando uma coisa que está no mercado. Então, recentemente, né, se não me engano, foi em setembro, foi divulgado as 1.000 maiores empresas em termos de resultado que divulgaram lá na Valor 1000, né, que é do Grupo Globo, né, onde sai lá as empresas e tem um ranking das empresas, tem lá as 1.000 maiores, sua receita e seus resultados. Então, são aquelas empresas que se predispõem a divulgar seus resultados, independente de estar na bolsa ou não. Então, selecionei, embora lá no grupo de empresas chamado de logística, nem todas são realmente logística, tem empresa de rodovia, concessionária, tem uma série de coisas, mas eles juntam tudo num grupo, né? Mas eu vou selecionar aqui 12 empresas para que a gente possa comparar e assim compartilhar com vocês uma análise. Ela é superficial, mas é muito boa comparando empresas de mesmo porte, de mesmo segmento. Então, qualquer profissional que quer ser um executivo, seja diretor, conselheiro, presidente ou gerente de unidade, eu acredito que tem que estudar números para poder ter argumento e ter um benchmark para construir seus números, seus resultados a partir de referências boas ou referências de gente que não está dando resultado. Porque aí você tem uma maneira de fazer essa comparação de desempenho econômico-financeiro de algumas empresas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Vamos aqui começar, espero que seja compreendido, né? Então, eu vou compartilhar, então, para gravar aqui, nós temos aqui exatamente, eu peguei aqui nessa edição do Valor 1000, está lá no site do jornal Valor Econômico, né, do Grupo Globo, e a partir daqui eu selecionei 12 empresas e comparei de 4 em 4. E aí eu vou dar uma rápida passagem por cada um dos pontos para que a gente possa ter uma ideia de como se faz uma análise, aí você tem os seus números, compara a estrutura de resultado das empresas, muda um pouco, algumas continhas, mas, no geral, você consegue fazer com relação àquilo que você precisa. Então, vamos aqui, então, sair dessa tela e vamos para outra tela, tá? Aqui é a tela vamos aqui abrir primeiro grupo de empresas. Então, vamos abrir aqui 4 empresas, né? Nós temos aqui o grupo G10, que é do sul do Brasil, né, lá do Paraná, que é um pool de empresas, a Sequoia, que é uma empresa que eu já analisei aqui os resultados, que está passando por uma transformação com relação aos seus números e espero que dê tudo certo. A Braspress, do meu amigo Urubatã, que é um cara que é a referência do mercado, que sabe cuidar muito bem do negócio, uma empresa extremamente sadia, mas não é de bolsa, mas sempre divulga a empresa dele aqui no Valor 1000. Né? E a BBM, que é uma empresa de bolsa, que eu estou aguardando os resultados do trimestre, ela já prorrogou 2 vezes, com relação ao fechamento. Então, o Valor 1000 usa o ano base anterior, desculpa, que é o ano 2022. Então, tem aqui a classificação dele, mas aqui a primeira linha, nós vamos ver aqui, tem essas marcações aqui, receita líquida. O grupo G10, 2 bilhões 554. 2 bilhões 554 milhões no ano de 2022. A Sequoia, 1 bilhão e 804. A Braspress, 1 bilhão 644,9, ou seja, todo sem os impostos, a receita líquida. E a BBM, 1 bilhão 631 milhões e 800, ou seja, empresa mais ou menos similar e o grupo G10 um pouco mais do que elas. Mas aí, nós temos aqui o segundo ponto a analisar, o lucro líquido em milhões. O grupo G10 deu 6,7 para 2,5 bi é incipiente esse resultado. Então, acredito que ela deve estar passando já esse ano por alguma reestruturação. Como é uma empresa que não está na bolsa, ele não consegue ver. Só aqui, vamos ver como é que fecha esse ano. A Sequoia, como já estava previsto, fechou com 106,9 milhões de prejuízo no ano passado. E esse ano já está com muito mais do que isso, antes de fechar o ano.
A Braspress, 219 milhões de lucro. E a BBM, 71,1 milhões de prejuízo o ano passado inteiro. Então, você vê que são comportamentos de empresas que participam do mesmo mercado, um pouquinho de variação ali nas cargas, mas são as estruturas bem similares, com faturamento bem próximos, né? Aí a margem líquida, a G10, 0,3%, ou seja, 0,3%, ou seja, muito baixo, ou seja, realmente não está dando o resultado esperado e necessário. Aqui a Sequoia, 5,9% negativo, ou seja, já o ano passado, ou seja, já com prenúncio de que estava com problemas de gestão de números, de uma série de variáveis, né, de precificação, de custo, estrutura, tudo isso está sendo revisto. A Braspress, aqui com 13,3%, ou seja, 2 dígitos de lucro. Excepcional para esse mercado. É uma referência a uma empresa top na linha do desejável de todo o mercado. Ou seja, Parabéns, o Urubatã e toda a sua equipe, o Petri lá também, o Taiguara, que cuida lá de uma área da Braspress, ou seja, empresa familiar, mas extremamente profissional naquilo que faz, tem expertise, o domínio que faz. E no canto aqui, 4,4 negativo, a BBM. Nós estamos aguardando o resultado, que vai ser bem maior esse prejuízo esse ano, pelas minhas análises, né? Então, tem aqui o lucro da atividade, ou seja, o lucro da atividade, aquela primeira linha, o que sempre dá lucro na atividade é uma empresa que ela começa a ter um primeiro corte de estar sadio. Então, o lucro da atividade do G10, 48 milhões, a Sequoia, 6,6 negativo, ou seja, na atividade já negativa, ou seja, já estava com problema. A Braspress, com 215 milhões de lucro na atividade, e a BBM, 7,9 milhões para uma empresa de quase 2 bi, não pode estar dando 7,9 de lucro na atividade, ou seja, claramente aqui é um preço, problema na precificação e um pouco na estrutura dos seus contratos, né? Aqui o custo financeiro, ou seja, o pessoal bate muito que o juro está alto. O juro está alto para quem precisa de dinheiro porque não está gerando caixa. Então, o custo financeiro é mais baixo se você gera caixa. Então, simples assim. O EBITDA, como chama, né? Ou seja, isso aqui é um número muito relativo. Porque, por exemplo, aqui a Sequoia tinha um EBITDA, você vê aqui, ó, 216 milhões, ponto 7. E a Braspress 215. No entanto, a Sequoia está extremamente no vermelho, problema seríssimo, e a Braspress 215, extremamente sadia. Então, isso é um número muito relativo, ele tem que ser cruzado com outros números para que você tenha uma análise melhor. E mesmo aqui, ó, 147 milhões a BBM, que também é esse, o ano que vem, esse número deve se dissolver, né? E no final, a liquidez corrente, né, que é aquilo que ele tem para pagar seus compromissos, 1,06, 1,14, 1,9 para cada real que der, e a BBM só tem 0,82, ela não tem suficiente para cobrir todas as suas obrigações. Então, esse é o primeiro grupo. É importante analisar isso aqui. Vamos para o segundo grupo de empresas, né? Vamos aqui para esse outro grupo, que é a 1.500, a Total Express, a Tegma e a Jadilog. Então, vamos aqui para a primeira linha, essa marcação aqui, 1,5 bi, a 1.500, a Total 1,476, a Tegma 1,370 e a Jade 1,307. Ou seja, muito parecidos os faturamentos dessas empresas. Embora a Tegma seja muito mais operações voltadas para o veículo, mas está aí na linha de raciocínio, uma empresa bastante estável. Lucro líquido, 90 milhões na 1.500, 74 milhões na Total, a Tegma 159 e a Jadilog 120 milhões. Né? E a margem líquida, a 1.500, 6%, menos da metade do que a Braspress gera, mas é um número bom. A Total, 5%,
a Tegma 11,6, mais próximo ali da Braspress, ou seja, no limiar da satisfação dos empresários do setor, ou seja, torridistas, acima de 10, pelo menos mais um ali dá bom demais, e a Jade 9,2, 4,10, empresa de sistema de carga fracionada, ou seja, também muito bom de resultado. Aí o lucro na atividade, todas elas deram lucro na atividade, o total 112 milhões, a 1.500, né? Desculpe, a total 99,9, a Tegma 180 e a Jade 119. Você veja que a Tegma dá quase o dobro do resultado das outras empresas na atividade, ou seja, números bastante estáveis da Tegma. Tá? O EBITDA, a Militar não divulgou, as outras 168, 254, 167, ou seja, muito parecido com as outras, mas aí esse número não dá consistência, realmente é o resultado, né, que tem gente se iludindo. E a liquidez dessas empresas, todas elas, a 1.500 3,25, ou seja, a empresa sadia, tem dinheiro em caixa suficiente, a total 1,17, a Tegma 2,3 e a Jade 1,76, ou seja, uma empresa extremamente sadia, bem equilibrada em receita. Então, daí você tem uma ideia de que dá para comparar, para que você puxe a sua empresa para esse nível de resultado. Vamos ao outro grupo, que são empresas bem mais distintas, mas que vale a pena dar uma olhada, que é a Transpanorama, que trabalha com correio, né? Trabalha com algumas empresas grandes, Coopercargas, que é uma cooperativa, que é um outro modelo de negócio, tem uma outra estrutura de tributação, mas é do setor, Expressa por Muceno, que é lá de Minas Gerais, e a Seva, que é um operador logístico, né? Ou seja, a Seva é um operador logístico. Aí você tem aqui receita 1,268, 1,72, 1,24 e outro 1 bilhão e 200 milhões, ou seja, muito próximo uma da outra. O lucro líquido dessas empresas, o lucro líquido de 51 milhões, da Transpanorama, a Coopercarga 30, a Expressão está negativo, o lucro dela, ou seja, a empresa que está com algumas coisas para rever, a Seva 19, 20 milhões de lucro líquido. Então, empresa relativamente sadia, né? Então, a margem líquida da Transpanorama 4%, a Coopercargas 2,8%, muito baixo, a Expressão está negativo, e a Seva está com 2,1% também baixo, para uma empresa do nível que é a Seva Logística. Né? O lucro da atividade, a Transpanorama tem aqui um problema, que ela está recuperando esse resultado dela nota área, porque a atividade está 5,6 negativo, 5,6 milhões. Então tem que dar uma olhada mais a miúde isso não, mas é uma empresa SA, não tem como a gente olhar. Então só pode ver por aqui e não tem como a gente aprofundar. A Coopercargas 10,8 é pouco para o porte dela, Expressão por 78,5 e 19,5 milhões a Seva, também é pouco para o porte da Seva Logística. Tá? O EBITDA a Seva não divulga, as outras estão bem próximas, mas são, como eu disse, um número relativo. E aí, a Transpanorama tem 0,86 de liquidez corrente, ou seja, abaixo de 1. A Coopercargas tem 1,52, 1,28 a Expressão na produção, e a Seva tem 0,92, ou seja, abaixo de 1 não é bom, é ser melhor acima de 1. Então, com isso, amigo, vou parar o compartilhamento para a gente comentar um pouco mais aqui. Então, daí, você tem 12 empresas que você pode racionalmente visualizar os números e ver que tem uma certa consistência quando você começa a analisar aquelas empresas de bolsa, você tem mais detalhamento nos números. E aí você tem empresas, a maioria não de bolsa, mas que divulga lá no Valor 1000, que dá para você ter um parâmetro, fazer um benchmark de números e na sua estruturação
de precificação, de custeio da tua operação, você nortear para obter esses resultados. Então, é muito bom estudar números. Se você é executivo da área, observar esses números faz com que você consiga conversar melhor e parametrizar seus números para buscar esse resultado. Tá bom? Então, aqui o Francisco Ponte fazendo uma análise do que foi divulgado no Valor 1000, dessas 12 empresas, né? Espero ter ajudado e vamos esperar o resultado da BBN para a gente comentar. Muito obrigado.